porção dessa semana descreve o término da construção do tabernáculo, um dos símbolos mais ricos e significativos da Torá. Nesse vídeo nós vamos focar em uma das possíveis interpretações a respeito dessa história. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Tem um midrash que pergunta quanto tempo levou para o povo de Israel construir o tabernáculo. E um dos sábios, o Rabbi Shmuel bar Nachman, responde que a construção do tabernáculo levou 3 meses, os meses de Tishrei, Heshvan e Kislev, e que no terceiro mês, no mês de Kislev, estava tudo pronto. Então, as várias partes estavam prontas, os utensílios que iam ser usados no interior do tabernáculo estavam terminados, as paredes estavam finalizadas, mas ainda assim as coisas não foram montadas, tá? Elas não foram realmente construídas. Elas ficaram todas separadas, todas desmontadas. Tudo estava pronto, mas ficaram soltas por mais 3 meses. Os 3 meses seguintes, até o primeiro dia do mês de Nissan, quando finalmente tudo foi construído. Então, pergunta óbvia, por que esperar 3 meses entre o momento em que tudo estava pronto e o momento em que Deus disse para Moisés montar tudo? Vamos focar nos momentos iniciais da construção para entender isso. Os israelitas ficaram muito entusiasmados com o tabernáculo, por 2 razões. A primeira, porque Moisés falou mais ou menos o seguinte: se vocês derem todo o seu dinheiro, todo o seu ouro, toda a sua prata, vocês terão um lugar onde a luz do Criador pode estar na sua vida constantemente e para sempre. Deus vai habitar no meio de vocês. Imagina só, E o segundo motivo, porque o tabernáculo ia servir de expiação e seria capaz de remover qualquer escuridão que o povo tivesse causado com o pecado do bezerro de ouro. Na verdade, a Torá conta que o povo ficou tão empolgado, que está escrito literalmente, que eles levaram só 2 dias para reunir todo o ouro, prata e materiais necessários para a construção. E como eu falei, apenas 3 meses para construir tudo que era necessário para o tabernáculo. Só que aí aconteceu algo interessante. Na verdade, nada aconteceu, E o povo, como era de costume, começou a reclamar com Moisés. Moisés, você disse que se a gente trouxesse todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, que se a gente investisse nosso tempo, nossa energia na construção desse tabernáculo, o Criador ia descer na terra, habitaria entre nós e a gente ia ver com nossos próprios olhos, que a gente experimentaria a luz e a presença do Criador. A gente fez tudo isso e cadê? E aí é interessante, porque Moisés não tinha resposta, porque ele também não sabia o que estava acontecendo, Moisés faz tudo que Deus manda, mas ele ainda não tinha recebido com antecedência as instruções sobre qual que seria a hora certa de juntar as partes que eles tinham construído para de fato terminar a construção do tabernáculo. E o plano era, como fica claro depois estudando os textos cabalísticos, que o Criador queria esperar, como eu também falei, até o primeiro dia de Nissan. Mas, como a gente comentou aqui, isso fez então muitas pessoas começarem a duvidar de Moisés, Talvez eles tivessem perdido tempo, esforço, dinheiro, e como não podia deixar de ser, está escrito que algumas pessoas começaram a criar problema, quando tudo isso aconteceu. E aí surge mais uma pergunta. Se Deus sabia quanto tempo o povo ia levar para coletar os materiais, só 2 dias, e deixar tudo pronto, 3 meses, e ele queria que o tabernáculo fosse erguido no primeiro dia do mês de Nissan, por que ele cria um cenário em que o processo demora de propósito 6 meses, sendo que tudo podia ser feito em 3 meses? Por que deixar 3 meses de stand-by, dando tempo para o povo duvidar, questionar, se queixar, e despertar todo tipo de problema para Moisés e para o próprio povo de Israel? Bom, aqui obviamente, pessoal, jaz um ensinamento muito importante. É um ensinamento, na verdade, que todos já ouvimos, e que ainda assim a gente insiste em não respeitar às vezes. Mais do que isso, segundo a Kabbalah, é um dos erros mais comuns da humanidade e, portanto, um dos maiores motivos para a falta de luz na nossa vida. É um erro tão comum que ocorre já na primeira história da Bíblia, na primeira vez que a escuridão surgiu no nosso mundo, a história de Adão e Eva. Deus fala para Adão: você pode comer de todas as árvores do jardim do Éden, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os cabalistas ensinam para nós que tem algo importante a notar aqui. Deus não quis realmente dizer que Adão nunca deveria comer dessa árvore, mas que ele não podia comer daquela árvore naquele momento, e que ele deveria esperar para poder comer dela no Shabat.
Ou seja, Adão foi criado no sexto dia, uma sexta-feira, e ele só precisava esperar mais um dia, até o Shabat, para então poder comer daquela fruta. Está escrito no Zohar, por exemplo, que o pecado de Adão foi que ele não conseguiu esperar, e que ele provou da árvore do conhecimento ainda no sexto dia. Mas que se ele tivesse esperado mais um dia, até o Shabat, ele não só não teria trazido a morte e grande escuridão para esse mundo, como ele acabou fazendo, mas ele teria sido capaz de manifestar luz plena e vida plena para sempre nesse mundo. No entanto, como ele não esperou, ele gerou o que se chama a primeira queda, né? E plantou a semente para todas as futuras quedas e todos os níveis de escuridão nesse mundo. De certo modo, então, a gente pode dizer que essa semente que Adão plantou é a falta de paciência, o não saber esperar. Por isso a Kabbalah ensina que todas as outras quedas e escuridões do mundo sempre, de um modo ou de outro, ocorrem porque as pessoas não sabem e não estão dispostas a esperar. Esse é um conceito muito importante na Kabbalah, pessoal. A Kabbalah afirma que nada nessa vida é realmente proibido, mas às vezes só não é o momento adequado de irmos atrás de um certo objetivo ou de um certo desejo. Foi exatamente isso que aconteceu com o pecado do bezerro de ouro. Por que aconteceu toda aquela confusão? Porque os israelitas não conseguiram esperar por Moisés, que disse que ia descer do monte depois do que eles pensavam ser exatamente 40 dias. Eles não estavam dispostos a esperar que Moisés chegasse. Então qual é a grande lição de tudo aqui, pessoal? Paciência. Não espere que a luz do Criador chegue no segundo em que você tem a expectativa que ela chegue. Não ache que Deus vai se manifestar no instante que você quer que ele se manifeste. Não espere que a sua bênção chegue assim que você falou amém e gerou luz no mundo. Às vezes pode demorar 3 meses. Espere. Saiba e entenda que a falta de paciência é uma enorme raiz de problemas e erros na nossa vida. A queda de Adão aconteceu não porque ele fez um ato proibido ou errado, mas porque ele não esperou para fazer esse mesmo ato na hora certa. Pegue a lição dessa porção e aprenda a lidar com as suas expectativas. Faça o que tem que ser feito, usando a metáfora do tabernáculo, colete e doe o ouro, e depois disso, entregue nas mãos de Deus. Pense do seguinte modo: eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Até onde eu sei, a luz deveria aparecer. Por que ela não apareceu? E aí, de duas uma. Ou há mais coisas que você possa fazer, ou de fato você fez tudo e agora só basta esperar. Porque a verdadeira luz, pessoal, não necessariamente vem quando nós queremos e porque nós estamos esperando. Se você tem certeza que você fez o que precisava, esquece o assunto. Vai dormir em paz, segue tranquilo sua vida e seguro de que a luz virá quando ela precisa vir. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.